seja bem-vindo a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed aqui no canal da Web TV SDV. Se você ainda não é inscrito nesse canal, então aproveita, se inscreve, ativa as notificações, curte esse vídeo e compartilha com outras pessoas que também querem aprender sobre esse verdadeiro tesouro escondido que é a Teologia do Corpo do Papa São João Paulo II, as catequeses sobre o amor humano. E nesse percurso que nós estamos fazendo, estamos terminando já no finalzinho do segundo ciclo de catequeses sobre a redenção do coração humano. E a gente quer trazer, agora a gente entra, vamos dizer assim, num momento paulino de São João Paulo II, em que ele vai falar justamente sobre a questão da pureza, da nossa santificação, da santificação dos nossos desejos, utilizando um trecho da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, quando São Paulo faz a contraposição das obras da carne e das obras do Espírito. Isso é, assim, uma metodologia excelente para a gente entender como a gente pode, de uma forma bem prática, distinguir, discernir e, finalmente, a gente ir mudando a nossa vida para que a gente possa se converter verdadeiramente. Em Gálatas 5,17, São João Paulo II cita, nós vemos São Paulo falando assim: pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. É quando São Paulo justamente nos diz, poxa, quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente queria, porque sabe que é certo, e acaba fazendo aquilo que a gente não queria fazer. A carne, não no sentido do corpo, não é que o nosso corpo seja mau. Veja bem o que São Paulo diz. Ele diz as obras da carne e as obras do Espírito. Ou seja, aquelas coisas que são mais mundanas, que são meramente materiais, instintivas, animais, vamos dizer assim, os sentidos mais vulgares e mais baixos, em contraposição às coisas mais elevadas, aquilo que me aproxima mais de Deus, da minha imagem e semelhança com Deus. Então, as obras da carne e as obras do Espírito. As obras da carne, ou seja, aquilo que é meramente mundano e carnal, que fica me puxando para baixo, e as obras do Espírito, que querem me elevar, me deixar mais perto de Deus. Fazendo uma leitura bem pormenorizada, e o Papa São João Paulo II, num determinado momento desse segmento de catequeses, ele vai fazendo uma pequena diferença a partir do que a Tatiana falou. A Tatiana falou as obras da carne e as obras do Espírito. Mas o Papa São João Paulo II, a partir dessa leitura, ele vai no pormenor, no detalhe do apóstolo São Paulo, para poder mostrar para a gente a diferença e por que São Paulo questiona e fala desse embate que nós temos, porque nós somos uma realidade única, material e espiritual. E se elas vivem brigando, é como se eu imaginasse que a minha mão direita quer me bater e a minha mão esquerda vai me defender e eu vou ficar naquele conflito, porque de fato isso acontece. Não nesse nível, como eu falei, né, um nível didático para a gente entender esse conflito, mas um nível no sentido de que se eu não amo, se eu não compreendo, se a minha razão não me levou a ver o bem, a verdade, o meu corpo, a matéria, a partir daqueles apetites sensitivos, dos nossos instintos, o nosso corpo pode ser levado para o caminho errado. E aí está o conflito. Esse conflito que o Papa São João Paulo II chama a atenção é exatamente o conflito que o apóstolo São Paulo fala nessa passagem aos Gálatas. É esse conflito que cada um de nós tem sem perceber. Mas aonde está o detalhe? E essa pequena introdução que eu fiz foi para a gente perceber esse detalhe que o Papa São João Paulo II traz para a gente,
É porque ele diz que, na verdade, o que acontece? Acontecem as obras da carne e os frutos do Espírito. Ele faz essa diferença para mostrar que a carne, quando ela age afastada, desvinculada, sem considerar a realidade espiritual, ela age por si própria. Então são obras que ela realiza. Mas quando a gente pensa na realidade espiritual, e aí é o detalhe que o Papa São João Paulo II vai buscar nas passagens do apóstolo São Paulo, nas epístolas do apóstolo São Paulo, ele fala justamente dos frutos do Espírito. Por quê? Será o Espírito Santo agindo em nós que produzirá bons resultados, boas obras. Só que, na verdade, como seremos nós que estaremos fazendo essas obras através do Espírito, o que nós faremos será fruto, será resultado da presença do Espírito Santo em cada um de nós. São João Paulo II cita São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, ele pega um trechinho dos versículos 5 ao 10. Nesse trechinho, São Paulo nos diz assim: se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. Ou seja, ainda que de fato a gente sofra tentações por todos os lados e o nosso corpo se sinta abatido, tentado, com a má tendência da concupiscência que nos aproxima, que nos atrai para o pecado, mas se o nosso espírito está vivo, porque Cristo está em nós, porque Cristo é vivo em nós, a gente consegue fazer coisas que às vezes a gente nem imaginava, né? A gente fica pensando, como que eu consegui forças para fazer isso? Sabe de nada, né, inocente? Não foi você que conseguiu forças para fazer isso. É a força de Cristo, da vitória de Cristo sobre a morte, sobre a cruz, é a graça e a bênção, o dom do Espírito Santo. É isso que faz você ser vitorioso em meio às tentações, em meio ao pecado que quer realmente puxar a gente para baixo. Então São Paulo, ele deixa bem claro que esse conflito, essa briga, esse desentendimento em nós, por conta do pecado, eles sempre existirão, até o último dia. Curiosamente, agora eu estou lembrando de uma homilia, de uma missa que eu participei e que tem muita relação com isso, que o padre dizia: Nossa Senhora não tinha esse conflito entre a matéria e o espírito, porque ela não experimentou a realidade do pecado. E ele falou uma coisa que ele até falou assim: olha, o que eu vou dizer não é heresia, fiquem tranquilos. Mas os santos, aqueles declarados santos pela Igreja, tiveram que se confessar até o último momento da sua vida. Até o último segundo, até o último milésimo de segundo de sua vida, os santos precisaram se confessar. Por quê? Porque eles experimentaram essa briga, esse conflito, esse puxa para um lado da carne e esse puxa para o outro do espírito, para que as obras da carne queiram às vezes suplantar os frutos do espírito e vice-versa. E essa luta é uma luta constante que acontece com cada um de nós. E por que eu lembrei disso? Porque se até os santos, declarados santos pela Igreja, passaram por essa necessidade de terem que buscar o perdão para fazer com que as obras da carne fossem suplantadas pelos frutos do Espírito, que dirá nós, né? Então não é motivo para desespero, né? Não precisa ficar desesperado, mas é motivo para nos conscientizarmos de que teremos essa luta constante, mas precisamos fazer com que o Espírito haja em nós para que ele produza os frutos. É verdade. São João Paulo II traz então a continuação do capítulo 5 da Epístola de São Paulo aos Gálatas, elencando as obras da carne e os frutos do Espírito.
aquilo que lá no fundo, no nosso coração, a gente conhece muito bem. Começa no 19. As obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, começa a partir do versículo 21, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo, Jesus Cristo, crucificaram com a carne também as suas paixões e os seus desejos. São Paulo nos fala aqui da nossa justificação, que veio pela justiça divina, ou seja, a morte de Cristo pagou a nossa dívida, a dívida de todas as obras da carne que todos nós temos marcadas na nossa vida. Cristo nos deu a verdadeira e a plena justificação, ou seja, ele morreu, deu a sua vida, ele que era o justo, para nos justificar diante de Deus, para pedir desculpas a Deus em nosso nome. Quando você justifica alguma coisa, por exemplo, eu sou professora, eu trabalho num colégio e às vezes o aluno falta uma prova. Para ele ter direito à segunda chamada, ou seja, para ele ter uma segunda chance e poder passar adiante, ele precisa de uma falta justificada. Ou seja, ele precisa trazer um comprovante assinado pelo pai ou por um médico. Não, naquele dia eu não pude ir porque eu estava doente. E aí um médico, que é uma autoridade, vai assinar um atestado para mostrar que ele estava doente, para justificar a falta, para dizer, olha, ele faltou, mas foi justo. Eu, que sou uma autoridade, estou justificando. Jesus Cristo, é claro, num âmbito muito, mas muito maior, ele fez a mesma coisa com a gente. Ele, com a sua autoridade de Filho de Deus, justifica as nossas faltas, os nossos pecados. Ele vem dizer, olha, ele cometeu faltas, ele faltou sim, faltou. Mas eu estou comprovando que é para o Senhor perdoar, perdoa essa falta. Cristo, com a sua autoridade de Filho de Deus, pede perdão, justifica, nos dá a justificação das nossas inúmeras e grandes faltas, do nosso pecado. Se a gente quiser estender um pouquinho, né, aumentar só mais um degrauzinho essa visão do justo e da justiça, trazendo agora para o lado, vamos dizer assim, do direito, né? O que seria a justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito. Aí entra um outro termo para a gente analisar, que é o direito, mas deixa o direito para depois. A justiça faz com que aquilo que é seu direito, que é direito dela, seja dado a você e seja dado a ela. Esse é o grande objetivo da justiça. Aí você pode pensar, tá bom, a justiça é dar ao outro o que lhe é de direito, o que ele tem de direito. Jesus veio nos redimir, veio nos perdoar, veio perdoar os nossos pecados, veio nos salvar. Era um direito nosso isso? Sim, era um direito nosso que foi roubado, que foi usurpado. É bem verdade que a gente contribuiu para isso. A fraqueza humana se deixou levar por isso. Mas houve também um engano, houve também a mentira que fez com que a gente perdesse aquilo que era nosso por direito. A pureza, que nós vimos no episódio anterior. A dignidade de seres humanos
puros e íntegros, sem pecado. Então Jesus vem fazer essa justificação, não porque tenhamos capacidade de justificar, né? Nós nunca vamos conseguir, por mais que a gente tente fazer algo, fazer com que Deus seja agradecido por nós, por Ele agir dessa maneira. Mas Ele vem nos justificar porque é um direito nosso enquanto criaturas de Deus. E nesse paralelo que o apóstolo São Paulo faz, quando ele faz as leituras das obras da carne e dos frutos do Espírito, ele demonstra claramente que quando agimos e demonstramos as obras da carne, age em nós claramente a tríplice concupiscência. A concupiscência da carne, dos olhos e das coisas materiais, né? Para que a gente possa ter uma visão ampla do que ela atua, da forma como essa tríplice concupiscência nos leva à destruição. Se você analisar cada uma dessas manifestações das obras da carne, de alguma maneira, uma das questões da tríplice concupiscência estará lá presente. Já quando o apóstolo São Paulo fala sobre os frutos, entendendo aí também as obras, mas os frutos, porque não são obras nossas, mas acontecem em nós através da presença do Espírito, ele gera isso como fruto, são todas realidades manifestas de forma muito clara quando nós estamos agindo naquele termo que a gente viu há 2 ou 3 episódios atrás, que fala sobre o ethos, aquele novo ethos que Jesus vem trazer para nós, que é o ethos da redenção. Quando o fruto do Espírito Santo acontece em nós, ele fala de vários exemplos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Nada mais é do que a gente ter percorrido aquele caminho do entendimento que atuou sobre a nossa vontade e que fez com que eu vencesse tudo aquilo que estava, na realidade, puramente material. Os meus desejos e os meus instintos, que era algo que eu não controlava. Então, o grande objetivo desse momento, para que a gente possa entender a vida segundo o Espírito, é fazer com que o ethos da redenção, atuando em nós, faça com que nós vençamos a tríplice concupiscência, que vai ser a base de todos os nossos pecados. Nós vamos encerrar esse episódio em que a gente recordou essa luta do coração humano, esse verdadeiro campo de batalha que o coração humano é, como um cabo de guerra que puxa uma hora para um lado e uma hora para o outro, com São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 e 13, que São João Paulo II também reflete. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. No tempo de Páscoa, é interessante a gente ver e a gente pede e reza e pede a Deus ressurreição e vida nova. Só que às vezes a gente se esquece de que se eu quero ressuscitar, primeiro eu preciso morrer. O que nós precisamos deixar morrer hoje dentro de nós para que o Espírito possa verdadeiramente nos vivificar e nós possamos ser criaturas novas a cada dia. Gente, essa luta é constante, é um processo a cada dia, nunca é terminado. Essa batalha só vai ser ganha quando a gente estiver no colo de Deus lá no céu. Aí a batalha vai estar ganha. Antes disso, é luta, luta, luta o tempo todo contra a carne e a favor do Espírito. E a gente encerra esse episódio de hoje com uma frase muito forte, muito profunda do Papa São João Paulo II, que ele coloca lá no final dessa catequese, onde ele diz: a vida segundo a carne frutifica, na verdade, a morte. Então veja, o fruto da vida segundo a carne é a morte.
isto é, comporta como efeito a morte do espírito. Então, a vida, segundo a carne, comporta duas mortes. A morte da própria carne e a morte do espírito, que não consegue agir naquela realidade humana. E vocês vejam, quando ele fala de carne aqui, ele está falando de ser humano. Mas o ser humano perde tanto a sua dignidade, que ele deixa de ser considerado como uma pessoa, mas é considerado como carne, como só um objeto quase que inanimado, né? Então, é muito profundo e fica para a nossa reflexão nesse final de episódio. A vida, segundo a carne, frutifica, na verdade, a morte. Isto é, comporta como efeito a morte do espírito. Então, que nós possamos pedir a Deus que Ele, de fato, faça com que o Espírito produza os seus frutos em cada um de nós, no nosso entendimento, no nosso coração, para que a gente possa vencer essa batalha que é constante contra os desejos puramente da carne. E aí fica essa reflexão até a semana que vem, porque você sabe que vai ter um novo episódio de Seed by Seed.